Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês, minhas irmãs? É uma alegria grande para mim poder abrir a Bíblia Sagrada novamente através da lição e juntos nós podemos estudar. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Tua Palavra. Nos dirige através do Teu Santo Espírito. Perdoe nossos pecados e faltas. Capacita-nos, Senhor, de fato, a encontrar sustento para a nossa fé ao estudar a Tua Palavra. E fortaleça a nossa fé, para que possamos, pela Tua graça, cumprir com os ensinamentos que Tu nos tens dirigido e poder testemunhar a outros, levando muitas almas aos Teus pés. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Organização e unidade da igreja. Tema muito curioso e interessante. Para isso nós temos o verso principal, que é Mateus capítulo 20, 26 e 27. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Interessante, Jesus tinha uns paradoxos muito curiosos, impactantes, principalmente quando ele coloca em paralelo a vida espiritual e a vida material, vida religiosa e vida social. Esse texto aqui mesmo é um critério que vai diretamente na contramão do mundo comum. No mundo comum as pessoas querem sempre o primeiro lugar. O espírito de disputa, a prioridade é sempre ganhar, 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 ganhar. Jamais imaginar sequer a hipótese de perder. E muito menos de servir. Sempre a prioridade é buscar vantagens, ser servido. No fundo, ser servido. O mundo ensina como regra que o mundo é dos espertos. E assim, sempre buscar vantagem. Eles querem tirar vantagem numa amizade, quer tirar vantagem num negócio, quer tirar vantagem em qualquer relacionamento, em qualquer ação. Tudo que vai fazer fora no mundo, o que eu vou ganhar com isso? Por que eu deveria me interessar por isso ou por aquilo? Se há vantagens, entra de cabeça. E muitos dão até a vida por isso. Mas se olhar esse critério bíblico aqui, tira completamente da zona de conforto. Imaginar sequer a hipótese de servir ao invés de ser servido. Tira da zona de conforto. E quanto mais poder e quanto mais hábito de ser servido a pessoa tem, mais desconforto ela terá de assistir uma cena dessa e muito mais ainda de praticar com essa orientação bíblica que Jesus deu. E que é fundamental para quem prossegue como salvo na jornada cristã que nos leva à Canaã celestial. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, Cristo, o cabeça da igreja. Nesse estudo de Efésios, capítulo 5, de 23 a 27, nós temos uma série de aplicações e de lições importantes a ser observado e vivido. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrá-los que a Bíblia Sagrada tem nela doutrinas que são eternas e imutáveis. São assuntos relacionados diretamente com a vontade de Deus e com a ordem divina acerca de princípios eternos. Isso são doutrinas, são imutáveis. E existem assuntos da Bíblia, às vezes mesclado com as doutrinas,
que são ou profecias, ou são fatos culturais, estritamente orientados por Deus também, mas voltado para a cultura daquela época. E assuntos esses que muitos deles não teria o menor sentido tentar trazer e aplicar nos dias de hoje como se fossem doutrinas, esses assuntos de fatos culturais. Por isso que tem esse tanto de religião que tem no mundo, e as que tem constantemente sofrem divisões internas por causa disso. Porque as pessoas querem pegar essas misturas de assuntos, não tem dificuldade de separar a espinha do peixe, não sabem comer peixe, vivem se engasgando com espinha de peixe. E aí apresenta a fatos culturais como se fossem doutrinas e começam a criar divisões, chegando ao ponto extremo de fundar religiões. E no fundo o que está acontecendo é aquela sede de poder, é aquela sede de comandar, de estar sempre por cima e principalmente no fundo, o desejo inesgotável de ser servido. Isso é muito sério. Olhando aqui agora então, na aplicação desse contexto, Cristo, o cabeça da igreja, analisando inicialmente o verso 22 ao 24, veja que o título que abre esse assunto, os deveres domésticos. E nós estamos falando de pessoas que estavam vivendo há mais de 2000 anos atrás. E que sofria ainda uma forte influência de mais 1500 anos para trás ainda. Que foi o período em que viveu Moisés, que escreveu o Pentateuco e deu várias orientações para culturas mais arcaicas ainda, mais antigas ainda. Período esse que também Deus transmitiu assuntos doutrinários, como a lei de Deus e outros assuntos mais. Mas muitos assuntos culturais de épocas antigas, de quase 4000 anos atrás, mas assuntos também de ordem doutrinária, como a doutrina é eterna, tanto faz ela ser dirigida há 4000 anos atrás, há 10.000 anos, há 1000 anos, ou dirigida hoje, se saiu dos lábios do próprio Deus, se saiu do coração de Deus, ela é eterna. Ela não tem idade para ser aplicada, ela é permanentemente eterna. Ele é aplicado o tempo todo. Agora aqui, entre os versos 22 e 24, nós temos um conselho doméstico utilizado naquela cultura para fazer uma aplicação doutrinária sólida. Qual é a doutrina nessa questão toda? Que Cristo é o cabeça da igreja. Isso é incontestável e indiscutível, é uma doutrina bíblica. E quem dera se as igrejas pelo mundo afora ouvisse e praticasse isso, só existiria duas igrejas de fato. A que obedece ao Senhor e que a não obedece. Estaria estritamente como revelado em Apocalipse 12, a mulher pura, e Apocalipse 17, a mulher impura, ensacando todo o resto. Isso acontece. Só que dentro das igrejas, tanto da estrutura babilônica, quanto da estrutura da igreja pura, quanto da estrutura de igreja pura de Apocalipse 12, infelizmente os seres humanos, os mortais, têm também essas tendências de querer preservar tradições culturais e trazer para os dias de hoje e criar um maior problema dentro da estrutura religiosa e dentro da estrutura social, que acaba respingando. E as pessoas que não vivem bem do ponto de vista religioso, não têm paz do ponto de vista religioso, como que eles terão paz doméstica? Como que eles terão paz social, governamental e etc, etc? Uma coisa muito séria. Quando trata aqui do tema, dizer que o homem é a cabeça da mulher, quer dizer, naquela cultura era o melhor que se tinha a fazer. Indiscutivelmente não tinha nada melhor, era a maneira mais segura e sensata, principalmente para a mulher. Mas claramente aqui está se tratando de uma estrutura extremamente machista. Nós sabemos que hoje, em nossos dias, como também naquela época, existiram, nos tempos bíblicos da antiguidade, existiram mulheres que assumiram comando
do povo de Deus. Existiram juízas lá no tempo de Juízes. Porque os homens que tinham do lado dela não tinham condição nenhuma de fazer o que elas tinham, de ter a condição que elas tinham. Aquelas mulheres, como que algum homem podia ser cabeça delas, já naquele tempo? Então está na cara que nós estamos falando aqui de uma aplicação, de um paralelo que Paulo estava fazendo, voltado para a sua cultura, onde, infelizmente, a mulher vivia esse trauma tremendo, vivia esse drama tremendo de ser oprimida pelo machismo. E, infelizmente, esse assunto ecoa até os nossos dias. Ainda tem pessoas desse jeito. Me lembro que, certa feita, um tio e um sobrinho se encontraram, e o sobrinho, a mulher dele tinha deixado ele, abandonado ele recentemente. E ele foi choroso comentar com o tio o que tinha acontecido. Esse tio era de uma igreja tradicionalista, de uma igreja evangélica tradicional. E quando ele contou para ele o que aconteceu, que a mulher abandonou ele sem causa, enjoou dele, não queria mais viver com ele, e fez as malas dele, dispensou ele, não queria saber mais do casamento, depois de 20 e tantos anos casado. E aí o tio, que era líder na igreja há muitos anos, nessa igreja tradicionalista, aí ele disse o seguinte: uai, sobrinho, então a fulana agora virou fantasma? Uai, por que, tio? Ah, porque ela ficou sem cabeça. Marido é a cabeça da mulher. Pensa aonde que vai a cabeça das pessoas ao interpretar um contexto bíblico. Que coisa mais terrível. Meus amados, é algo realmente sério. Não deixa de ser engraçado essa conduta, esse pensamento, porque as pessoas nasceram ouvindo isso, essa imposição machista que contamina o meio religioso, e algumas religiões não deixam a mulher fazer nada. Outras não deixam elas serem ordenadas, outras não deixam jamais elas serem pastoras. E tem mulher que tem muito mais condição do que homem para fazer isso. Existem casais que, infelizmente, se a mulher não dirigir, não assumir o comando, o lar vai à bancarrota. Isso não é regra geral, mas cada cabeça é um mundo, cada estrutura é uma. E isso precisa de ser observado. Então, a questão de homem ser cabeça de mulher não tem nada a ver com doutrina, jamais. É meramente um assunto, um conselho doméstico daquela cultura. E que hoje não tem a menor estrutura de aplicação. A salvação é individual. E Deus tanto quer salvar o homem quanto quer salvar a mulher. Volto a lembrar, nos dias dos juízes já tinha mulher que assumiu o comando. E não é comando de um lar, não. Nós estamos falando do comando de Israel. Várias mulheres se destacaram nos tempos bíblicos da antiguidade. E não é diferente. E não foi diferente nos dias de Cristo para cá e como nos nossos dias. E essas mulheres jamais foram dominadas por homens. Elas dominavam, nós estamos falando de milhões de pessoas que era o povo de Deus na antiguidade. Desde os dias de Juízes para cá, temos histórias maravilhosas registradas desse gênero. Mulheres que encabeçaram situações de governabilidade de uma nação e foram bem-sucedidas, porque tinham o Senhor como cabeça delas. O Senhor, sim, é a cabeça de todos aqueles que almejam prosseguir na salvação, almejam um dia ser transformado. Por isso que o texto bíblico é feliz nessa aplicação, que Cristo é a cabeça da igreja, e isso é uma doutrina incontestável. E ai daquele que conteste isso. Se esse princípio fosse vivido de fato, de Cristo ser a cabeça da igreja, se isso fosse respeitado como doutrina, Cristo já teria voltado.
E essas disputas que tem por aí não estaria tanto como tem hoje. Justamente porque querem interpretar textos culturais voltados à cultura como se fossem doutrinas. E isso se incorpora com a muralha chamada da tradição. E infelizmente acabamos por perceber com isso e concluir que os mortais, de um modo geral, com relação a vários temas da Bíblia, esse é um deles, se preocupam mais com a questão da tradição do que com a questão doutrinária. E muitos querem apedrejar, porque sai da zona de conforto imaginar isso. Que o homem não é cabeça de mulher. Cristo é a cabeça de mulher. Cristo é a cabeça de homem. Cristo é a cabeça de cristão. Essa questão de homem ser cabeça de mulher, volto a repetir, era um assunto doméstico, cultural, voltado para aquela época. E é o melhor que se tinha a fazer. Não é confortável realmente esse assunto, como outros assuntos, porque está na Bíblia. Mas a Bíblia tem cultura, tem doutrina, tem profecia. Nós precisamos de aprender a comer o peixe, separar os espinhos, as escamas e preparar com um tempero gostoso. E o principal alimento, Jesus trabalhou orientando os seus discípulos: aquele que comer a minha carne e o meu sangue, esse terá aproveitamento absoluto. É a essência do Evangelho na nossa vida, e isso nos dá poder. Poder para servir de maneira gloriosa para a honra e a glória de Deus. E jamais perder de vista que Cristo é a nossa cabeça. Se Ele conduzir a nossa vida sendo a nossa cabeça, como é a cabeça da igreja, e ser respeitado assim, a Bíblia será mais respeitada, a palavra dele será mais respeitada, e o avanço do Evangelho será muito mais glorioso do que tem sido até hoje. E o Senhor em breve voltará. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, liderança servidora. Aqui nós temos o estudo de Marcos capítulo 9, versos 33 e 34 e Lucas 9, 46. Esse assunto das disputas entre os 12 pode ser notado não só aqui no capítulo 9 de Lucas, no verso 46, como nós vimos, como lá na altura do capítulo 22 de Lucas, onde nós percebemos que Cristo passou seu ministério inteiro tentando ensinar para eles, para os 12, o espírito de uma liderança servidora. E lá, pouco antes da morte dele, do cumprimento da missão dele como Messias, estava ali os 12 disputando de novo. Cenário esse que desencadeou uma série de situações seríssimas, aonde justifica Jesus ter que passar mais 40 dias aqui após a sua ressurreição. Que coisa mais séria, irmãos. E não só isso, como observar no capítulo 22 de Lucas, na altura do verso 31 ao 34, percebemos revelações fantásticas que Cristo fez na vida de Pedro, que também, como Judas, já estava focado, estava cheio de si mesmo. E a pessoa estando cheia de si mesma, infelizmente, é só embriaguez. Não consegue assimilar o que ouve nem o que vê, e muito menos praticar. Tanto que Cristo revela para ele, mas com um detalhe: não só comenta que o diabo queria se ir andar com ele, que ele intercedeu por ele, mas comenta claramente que Pedro seria sustentado pela fé. O motivo da intercessão de Cristo nessa revelação é para que ele não desfalecesse na fé. E Pedro realmente não desfaleceu, ele conseguiu se recuperar. Mas, gente, ele foi lá dentro de pouco tempo, nessa mesma noite, e negou Cristo 3 vezes, traiu Cristo 3 vezes, alegando claramente que nem conhecia ele. E Jesus avisou para ele que ele ia fazer isso. Como que ele foi lá e fez? Estava embriagado pelo vinho de si mesmo.
Isso é que dá estarmos cheios de nós mesmos. Por isso nós temos que aprender a nos esvaziarmos e deixar Cristo preencher a nossa vida. Aí nós teremos condições de vitória. E não seremos derrotados, como foi derrotado Judas, como foi derrotado Pedro. Judas foi derrotado e continuou derrotado. Pedro conseguiu se recuperar. Mas pelo arrependimento sério, pelo arrependimento sincero, tudo isso nós podemos superar, desde que possamos dar valor na palavra. E entendermos qualquer liderança na causa de Deus é uma liderança servidora. É a única forma de alcançarmos êxito no cumprimento de nossa missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Preservando a unidade da igreja. Aqui nós temos o estudo de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, com Tito, capítulo 1, verso 9. Se tirarmos o sumo desse conteúdo aqui, desses dois versos, chegaremos à conclusão que a palavra de Deus aqui apresenta que um servo de Deus, ele deve manejar bem a palavra de Deus, com habilidade suficiente para convencer os contradizentes. Com líderes assim, irmãos, que maneja bem a palavra de Deus e tem habilidade para convencer os contradizentes ou para emudecê-los, com líderes assim, francamente, qualquer igreja estará segura e bem conduzida por uma liderança sólida com moldes bíblicos. Sabe por quê? Porque esses contradizentes, esses que gostam de ficar sempre contradizendo, criando disputas, no fundo são pessoas invejosas, são pessoas despeitadas, são pessoas covardes, que quer sempre ocupar os primeiros lugares, que agem sempre, infelizmente, como donos de igreja. Eles não têm noção que Cristo é a cabeça da igreja. E é o dono, acima de tudo, da igreja, de toda a estrutura e de nós mesmos. Esses indivíduos contradizentes se especializam em contradizer, se especializam em rebeliões, se especializam em fofoca, se especializam em confusão. Por isso que no fundo, eles estão sempre embriagados com o vinho da Babilônia e sempre causando baderna aonde eles se encontram. Em qualquer lugar onde se encontram, eles são contradizentes e baderneiros. Só um cristão, só um servo de Deus habilidoso na palavra e que sabe realmente manejar bem a palavra para poder silenciá-los e manter a igreja na linha de segurança para que todos possam prosseguir na missão que Deus tem confiado. Lembre-se, ser habilidoso no manejo da palavra automaticamente será uma pessoa habilidosa no combater contradizentes com a própria palavra, com a palavra do Deus vivo. E isso é uma forma de preservar a unidade na igreja. A sabedoria no manejo da palavra. E isso vai acontecer para quem aceita a palavra como ela é. E para quem busca estudar a palavra. Para quem busca viver a palavra. Para quem aceita a Cristo como cabeça de si mesmo, como cabeça da igreja. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, disciplina da igreja. Esse assunto sobre disciplina da igreja, principalmente analisando o texto de Mateus 18, de 15 a 20, nós estudamos lá na lição 10, no tema restauração e unidade. Nós vimos ali os critérios orientados pela palavra, pelo próprio Cristo, de como seria mais conveniente tratar desse assunto, que é indo com seu irmão discretamente, conversar amorosamente, orar com ele, porque dessa forma, mantendo discrições, nós ganharemos um irmão. É claro que, se for uma manifestação pública, não tem como mais trabalhar de forma discreta. Porque o nome da igreja já foi desclassificado publicamente, já foi maltratado de forma pública. Esse não tem jeito. Já tem que ser conduzido
diretamente no segundo projeto orientado nessa lição que nós tivemos, que é a condução de testemunhas, liderança da igreja e infelizmente o corte. E partir daí adiante a trabalhar para que essa alma seja resgatada e possa ter a oportunidade de recomeçar. Que afinal de contas, essa é a função divina, sempre foi, que é restaurar, perdoar, redimir. E isso é uma constante na história deste mundo. Porque nós somos mortais e estamos sempre sujeitos a erros. Mas se os assuntos teve como ser tratado de forma discreta, tem que ser tratado de forma discreta, como tem a orientação bíblica. Porque, na essência, o texto de Mateus 16, 19, deixa bem claro de tudo que a igreja sela ou liga aqui na terra, estará ligado no céu. E tudo que a igreja desliga aqui na terra, será desligado no céu. Então é um peso de responsabilidade tremenda. Agora, quando nós olhamos para esse peso de informação e de responsabilidade, nós não podemos abrir mão de espécie alguma de outros dois textos bíblicos que complementa de maneira poderosa esse assunto, que é Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2, mostrando a condução de correção amorosa e discreta, como nós já estudamos lá na lição 10 anteriormente, que é aquele momento de aproximar com amor desse irmão que teve problema e tentar recuperar de forma discreta, porque a partir do momento que vai para público, já complica, já cria um momento de disputa e de exclusões, de arranhados mais severos, que infelizmente só o tempo para poder cicatrizar e restaurar essa situação. E não se esquecer do outro texto, que é Mateus 7, de 1 a 5, uma parte do sermão profético que também está tratando desse assunto gravíssimo. Porque nesse texto aqui, Jesus orienta que nós precisamos ser bastante habilidosos para, antes de pensar e estar mostrando goleiro ou argueiro no olho das pessoas, lembrar que no nosso olho pode ter trave. O que é maior, a trave de gol ou o goleiro? A trave é muito maior. E tem gente com trave nos dois olhos tentando mostrar goleiro no olho dos outros, mostrar cisco no olho dos outros, e o próprio olho está cheio de catarata. Meus amados, não esquecem que aqui Jesus é bastante claro nesse texto, nesse contexto, de que com a medida que a gente medir, a gente será medido. O juízo divino se moldará na severidade, no nível de severidade que adotaremos ao julgar as pessoas. Porque quando julgamos alguém, absolvido ou condenado. E aí? Foi o meu julgamento que fez aquilo? Foi a medida que eu adotei que fez aquilo? Amanhã é eu e Jesus. E o critério, se for usado o mesmo que eu usei, pense bem, é muito sério. Então, quando trata de disciplina, tem que observar bem isso aí. Porque a disciplina é bíblica. Mas o perdão nem se fala, é muito mais bíblico ainda. Tem assuntos que a disciplina é inevitável. Mas tem assuntos que pode ser evitado. Desde que tratado dos modos que a Bíblia tem orientado. Lembrar a condução de carinho, de discrição, porque o propósito da obra é ir avante. E não ficar empastelando, ficar empedrando, com encrencas, com disputas, com problemas, que vira aquela bola de neve e prejudica o avanço da causa. Por isso a palavra de Deus orienta a maneira correta de proceder quando não tem outro jeito, com a disciplina. E orienta claramente a forma mais bela, e orienta claramente a forma ideal. Por isso que a liderança tem que estar sempre em observação, em alerta, nesse sentido, para que as ovelhas sejam alimentadas com amor, as ovelhas sejam alimentadas com a palavra de Deus.
É palavra de Deus é que alimenta e sustenta a fé de todos. E facilita a direção de Cristo em nossas vidas. Infelizmente, alguns pregadores não estão muito interessados em apresentar a palavra. Tem pregadores que usam a palavra para se exaltar ou para mostrar assuntos de pouca relevância bíblica. Está mais preocupado em fazer um chororô na igreja, contar história e emoções e isso e aquilo, ele vem para frente, vão para lá e papapá. E Bíblia que é bom. E é por isso que está relatado na palavra que o meu povo perece por falta de conhecimento. Pregar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra é o que sustenta e estrutura a fé de todo cristão. O líder se alimenta dessa forma, o pastor se alimenta dessa forma, as ovelhas se alimentam dessa forma, e assim a causa vai avante. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Organização para a missão. Aqui nós temos o estudo de Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Esse tema de Mateus capítulo 28, de 18 a 20, organizando a missão, nós temos claramente aqui a identidade da missão do ID, que poderíamos dividi-la em 4 linhas de frente. A primeira delas, ir. A segunda, fazer discípulos. A terceira, batizar. E a quarta, ensinar. Observem essa ordem, o tanto que é curiosa. Quando fala em ir, é ir a alguém, e ir a alguns, e quem sabe a multidões, cada um no mundo ao seu redor. E cada um no mundo ao seu redor, no nível de instrução que Deus tem dado e de oportunidade para que ele realmente vá. Na segunda linha de frente, quando trata de fazer discípulos, nós estamos falando aí agora de evangelismo. Nós estamos falando aí agora daquela habilidade do manejo da palavra, para que, para o mundo ao nosso redor, nós não percamos a oportunidade de convencer as pessoas do trabalho do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De convencer as pessoas de que existe um caminho iluminado, com porta estreita, mas que é muito interessante, que nos conduz à vida eterna. E que o caminho comum, que é porta larga, conduz à perdição. Só que isso, quando feito de maneira correta, de maneira sensata, esse servo de Deus, habilidoso na palavra, que teve essa oportunidade de apresentar essa mensagem tão impactante, não se esqueça que ele foi comparado a um pescador de homens. Ele é um pescador de homens. E como tal, ele tem que ficar atento quando o peixe morde a isca, para ele poder fisgar e trazer. Ou seja, a oportunidade não pode ser perdida. Então, não dá tempo aí nessa questão para que ele parta para a terceira linha de frente, que é batizar, se ele partir para a ideia que ele vai ter que dar um curso de teologia para a pessoa, que ele vai ter que aprofundar no ensino, e o ensino é a quarta linha de frente dessa situação. E essa quarta linha de frente, que é o ensino, é a obra de uma vida inteira, que não só aquele recém-batizado vai continuar aprendendo, como o pregador vai aprofundar nisso. A vida toda é uma vida de aprendizado. E tanto o pregador ensina, como aquele recém-batizado vai se fazer discípulo, vai se tornar apóstolo e também estará ensinando. Então, essa questão do batizar está totalmente ligada à questão de fazer discípulo. Então veja, se você foi, teve uma oportunidade, evangelizou, você está fazendo discípulo. A pessoa já comprou a ideia
de entrar na porta estreita e seguir rumo ao céu. E você não pode perder a oportunidade de levar ele a esse selamento, dessa decisão, desse compromisso com Deus. Entende? E se você aproveita, você irá batizá-lo, não vai perder a oportunidade. Porque se aquele coração começar a demorar, não, tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo, tem que aprender a fazer isso, tem que... Vai ficar aquela ideia satânica que Satanás põe na cabeça das pessoas. Não, eu não sou digno, estou preparado para isso. Não, para me batizar. É como se o batismo para ele fosse estar entrando no céu. Preparar para entrar no céu. Ele tem que estar pronto para entrar no céu. Naquele momento. Então ele fica com essa ideia. E ele jamais vai aceitar o batismo. Porque ele próprio vai se convencer que a vida dele está toda torta. Ele tem que mudar totalmente. E aí vai meses, vai anos e anos. Eu já vi gente frequentar a igreja há mais de 30 anos. E morreu sem batizar. Outros batizou poucos dias de morrer. Mas anos. E se essa pessoa tivesse sido batizada muito antes, já pensou que avanço que teria na causa de Deus? Mas essa ideia, infelizmente, corrompida de batismo, existe, impregnada na mente de muitos líderes. Dos maiores aos menores, dos menores aos maiores. Estou cansado de ver isso. Eles levam uma ideia de muita consagração, de muita fiscalização, de muito monitoramento para ter certeza que não está batizando um qualquer. Meu Deus, misericórdia. Só Jesus na causa para ter dó desses líderes com mentalidade corrompida do ponto de vista bíblico, que infelizmente tem deixado Satanás guiar suas mentes de maneira terrível, com espírito farisaico de radicalismos que tem bloqueado, tem atrasado a obra de Deus. Porque se nós irmos, se fizermos discípulos, se batizarmos, com certeza teremos condições aí, a partir desse batismo, de ampliar nas orientações básicas que nós já demos, que os levaram a tomar decisões e a se converterem pela obra do Espírito Santo em suas vidas. E poderão prosseguir por toda uma vida de maneira sólida, dando passos sólidos na direção da pregação do Evangelho e do cumprimento da missão que Cristo nos tem confiado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Que organizando para a missão, tem que olhar para essas 4 frentes e não se esquecer que ensinar, ampliar esse conhecimento é a partir do batismo e não antes do batismo. O batismo, sim, tem orientações bíblicas básicas que nós apresentaremos, mas não transformar isso num assunto prolongado, numa ideia deformada de decisão batismal que leve as pessoas a se transformarem como santas maravilhosas para serem batizados. E não se esqueça que o filho pródigo veio do jeito que estava do chiqueiro, caindo a piolho e fedendo a porco. E o pai abraçou ele do jeito que ele estava, antes de ter mandado dar banho nele. E é assim que Deus nos abraçará. E é assim que nós seremos batizados. Do jeito que saiu do chiqueiro. Veio, recebeu a orientação básica ali, rapidão. Que essa orientação básica demorou ali o quê? Aquele tempinho de dar o banho, trocar a roupa, pôr um anel, etc. E dar a festa e pronto. Mas é a orientação. Precisamos de dar a orientação básica, indiscutivelmente. Mas não confundir as coisas. E colocar um ensino, esse ensino prolongado que leva a vida inteira antes, porque senão nós não vamos batizar ninguém. Ou vai batizar muito gato pingado e vamos fazer uma fábrica de hipócrita dentro da igreja. Mais do que aqueles que já dirigiam nos dias de Cristo, e Cristo olhou para a cara deles, daqueles fariseus nojentos, chamando eles de hipócrita, de cego guiando cego. Nós temos de parar com esse tipo de fabricação, que isso aí não tem fundamento bíblico nenhum. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Pregar e batizar é algo importantíssimo na causa de Deus, para que ela avance. Porque quando a gente cumprir com essa missão, Jesus em breve voltará. E esse evangelho será pregado em testemunha a todas as gentes, para ninguém falar que não viu. E aí então virá o fim. Pense que a missão do ID tem um peso
de suprema importância, irmãos. Não esqueça disso. É muito sério. Pense, reflita sobre isso, que é muito sério. 7º tema. Um líder servidor. Eu citaria um texto aqui de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 483 a 485, que diz o seguinte: princípios de boa liderança se aplicam em todas as formas de sociedade, inclusive na igreja. No entanto, o líder na igreja deve ser mais que um líder. Ele também deve ser um servo. Então, para a unidade na igreja, é indiscutível que a liderança tenha espírito de servir e não de ser servido. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que essa seja a nossa decisão, de sermos líderes servidores. Santo Deus, prepara-nos, Senhor, para fazer a obra que Tu nos tens confiado. Habilita-nos, Senhor, no manejo da palavra e na pregação da palavra, e principalmente no cumprimento das orientações que Tu nos tens dirigido. Fortaleça-nos como instrumentos vivos nas Tuas mãos para conduzir almas aos pés de Cristo, e não abrirmos mão jamais dos critérios da Tua palavra acerca da pregação do Evangelho e da condução da Tua causa. Santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é verdade. E que naquele grande dia, Senhor, nós possamos estar com muitos e muitos reunidos, conduzindo aos Teus pés, de ter conduzido aos Teus pés tantas almas para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Com Jesus havemos